Gambito da dama, variante com E3. D4, D5, C4. A sequência normal aqui vai ser invertida, mas vão chegar à mesma posição. C6, cavalo C3, cavalo F6, E3, E6, cavalo F3, cavalo de BD7. Aqui poderíamos chegar nessa mesma posição depois de D4, D5, C4, E6, cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3, cavalo de BD7, e em vez de tirar o bispo da cadeia de peões, jogar E3, que parece ser um lance ruim. Por exemplo, as negras podem seguir C6. Na partida Gelfand e Lautier, FIDE 2009, 1999, vai ser a nossa partida principal. É dama C2. Se as brancas jogam bispo D3, D toma C4, bispo toma C4, B5, nós vamos ver essa linha na defesa semi-eslava, variante Meran. Depois de dama C2, bispo D6, bispo D3, roque, H6, B3, B6, bispo B2, bispo B7. Essa posição é muito típica dessa variante. No lugar das brancas terem tentado um E4 rápido, elas jogam com o bispo em B2, uma posição muito sólida, e as negras têm uma pequena desvantagem, mais uma vez, do bispo, que aqui não está tão mal feito em outras linhas, mas a posição é um pouquinho mais passiva assim mesmo. Nós vamos acompanhar algumas partidas do Boris Gelfand, um especialista nessa linha. Já tinha jogado torre de AC1 contra o próprio Lautier. Depois de D toma C4, B toma C4, C5, D5, E toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, C toma D5, bispo toma D5, as peças negras ficam acumuladas na coluna, voando. Torre de FD1, bispo toma F3, G toma F3, para evitar qualquer problema na coluna D, dama C7, bispo C4, seria muito arriscado agora tomar o peão com o bispo H2, por exemplo, rei G2, ameaçando fechar o bispo com F4, bispo D6, torre toma D6, dama toma D6, torre D1, a dama está vinculada à defesa do cavalo, dama E7, torre toma D7, dama D7, dama G6 ganhando. Depois de torre de AD8, F4, rei H8, dama F5, F6, rei H1 seguindo essa partida aqui. Torre D5 já dava uma grande vantagem para o Gelfand, rei H1, torre de F8, torre G1, torre E7, torre G6, aqui o melhor é B5, o Lautier jogou cavalo F8, torre toma H6, G toma H6, bispo toma F6 cheque, torre G7, bispo toma G7, dama toma G7, torre G1, e as negras abandonaram. Espetacular partida. Também já havia experimentado torre de FD1, também contra o Lautier, e dessa vez ele jogou torre de AD1. As brancas têm uma forte pressão no centro, como nós vimos nessa linha anterior. Então as pretas devem ser muito cuidadosas, porque em qualquer momento elas podem lançar um ataque na ala do rei. Depois de dama C7, é possível também dama E2, uma partida que o Gelfand jogou de negras. Ele jogou torre de FE8 e resolveu o problema das negras com a ruptura rápida central. Bispo B1, A6, E4, E5. Essa é uma boa forma das negras igualarem. Depois de C toma D5, C toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, E toma D5, E4, cavalo E5, cavalo toma cavalo, D toma E5, bispo toma E5, torre de F1, F5, bispo toma E5, dama toma E5, trocando tudo, D6, torre de AD8, as brancas têm um dama C4 cheque aqui, rei H8, dama C7, mantém o peão D, e a partida acabou em empate.
Vamos seguir só mais um pouquinho. Bispo D5, dama toma B6, torre D6, dama C5, com jogo igual. Boris Avrukh e Boris Gelfand, AIFA 2000. Depois dia 4 dessa partida, que é um tema também da posição, D toma E4, cavalo toma E4, cavalo toma E4, bispo toma E4. Nessa partida, o Lautier jogou bispo E7. Eles já tinham jogado antes torre de AD8. Os dois jogaram muitas vezes essa linha. Mas aí segue C5. Bispo E7, B4, bispo A6, torre de F1, cavalo F6, cavalo E5, cavalo toma E4, dama toma E4, torre D5, torre C1, bispo F6, cavalo G4, bispo G5, torre de CD1, torre de FD8 e a forte pressão que Lautier colocou no peão D4 não resultou nada. Depois de cavalo E3, torre 5 D7, torre C1, bispo B5, bispo C3, dama B7, F4, bispo F6, F5, torre toma D4. Era melhor jogar torre E7 simplesmente. Depois de torre toma D4, bispo toma D4, torre toma D4, dama F3, as negras ficaram com a qualidade a menos. Seguiu torre toma B4, F toma E6, F toma E6, cavalo C2, torre B2, torre toma E6, dama D7, torre de C1, torre B1, torre D6, o centro é importante dessas linhas, torre toma E1, cavalo toma E1, dama E7, e o par de bispos acabou garantindo um empate numa partida em que o Gelfand tinha vantagem da qualidade. Empatou em 44 lances, Gelfand e Lautier de novo. Aqui o Lautier preferiu bispo E7 e depois de torre F1, a branca usa a casa E5 muitas vezes, como nós separamos, como forma de pressão, não deixando as negras se libertarem. E quase todas as vezes que conseguem o C5, as brancas estão preparadas para seguir com D5. Aqui seguiu torre de F8, dama C3, torre de AD8, o Lautier também centralizando as peças, bispo B1, a possibilidade de ataque na ala do rei também é ameaçadora, como nós vimos em outras linhas também. Bispo F6, cavalo E5 usando o posto avançado, C5 no momento apropriado, já que as brancas não podem avançar agora, devido a cavalo, toma cavalo. Dama C2, cavalo F8 defendendo, F4, esse é um tema da posição, repetindo mais uma vez a pressão em A5, C toma D4, Lautier trocando para ver se alivia a posição, bispo toma D4, torre D6, C5, B toma C5, dama toma C5, o Gelfand simplifica para usar a maioria na ala da dama, dama toma C5, bispo toma C5, torre toma D1, torre toma D1, A6, B4, bispo D5, A4, e agora é necessário sumir com esse cavalo com bispo toma E5. O Lautier jogou bispo B3, depois de torre D6, B toma 4, torre toma 6, bispo B5, tentando o bloqueio do peão, torre A5, torre B8, bispo A7, não pode jogar torre B7 por causa de bispo E4 e a torre saindo, o bispo está caindo de B5, depois de torre C8, torre toma B5, torre C1, cheque recuperando a peça, rei F2, torre toma B1, torre toma B8, torre B8, quer dizer, torre B1, torre B8, bispo F7, cavalo C6, bispo D6, torre D8, torre D1, bispo B8, as brancas ganharam. Vamos seguir só mais um pouquinho, torre D2 cheque, rei A3, bispo toma D4, torre toma D2, bispo toma D2, rei toma D2, as brancas estão com a peça a mais e acabaram realizando sua vantagem no lance 65 em Gelfand e Lautier.